Estamos no final da década de 1990 e os jogos 3D já estavam rapidamente ganhando popularidade ao dividir espaço com demais estilos de games. E chegando na segunda metade dos anos 90, era comum vermos jogos de luta 2D como Street Fighter 2, Mortal Kombat e Fatal Fury ganharem suas versões 3D. Mas o que muitos não sabiam era o tanto de jogo de luta 3D que era lançado especificamente para o PlayStation 1, e dentre esses tantos vou apresentar um deles hoje para vocês. Vocês se lembram de Restrovaggio? Bom, com esse nome é meio difícil, mas se eu falar Evil Zone é possível que muita gente possa lembrar dele. Mas se ainda não lembrar, é só mostrar essa abertura aí que logo mata uma charada. Pois é, Evil Zone é daqueles jogos que até hoje divide opiniões. Para alguns é nostálgico e divertido, e para outros é ruim e mal feito. E o que podemos falar da sua mistureba de personagens? Não sabe o que opinar ainda? Então vem comigo que hoje vamos recordar desse jogo e no final teremos o nosso veredito com o comentário de vocês, ok? Mas antes peço gentilmente que se curtir o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para que esse trabalho possa ganhar mais notoriedade e que ele chegue a muito mais pessoas. Isso iria me ajudar bastante. E se caso você não curtir, é só você tirar o seu like e inscrição e ir lá e se divertir sozinho jogando seu Bowser 3D. Agora, se você quer ficar aqui comigo, se aconchegue e venha comigo conhecer ou lembrar dessa pérola do PlayStation 1. Definitivamente o gênero dos jogos de luta 3D estava dominando, mas independente do estilo gráfico, no entanto, estava começando a surgir uma discussão que matutamos até hoje: a acessibilidade. Sim, esse assunto não é recente e ele já vem de tempos, e essa questão surgiu sobre os controles de jogos de luta serem ou não excessivamente complicados. Para você ter ideia, até jogos mais recentes como o DNF Duel possuem comandos simplificados para facilitar a gameplay. Street Fighter 6, que mal tinha sido anunciado, também aderiu a esse método de agradar a todos, no intuito de trazer mais pessoas para o mundo dos fight games. Agora, imagina nos anos 90, em que éramos bombardeados com vários jogos de luta 3D, que na maioria eram versões de Tekken com controles que muitos nem tinham ideia de como executar. Pois é, essas versões 3D eram complicadas de decorar os comandos e jogar. Eram poucos que realmente conheciam a gameplay a ponto de dominar o game por completo. Na sua grande maioria, os jogadores desistiam de executar os típicos comandos ou combinação de botões. O negócio era bater botão mesmo aleatoriamente para sair qualquer coisa ou até cansar daquele jogo. Foi pensando nisso que a desenvolvedora japonesa Yuki, de Rumble Rose Double X e séries de jogos como WWE, nos apresentou seu jogo de luta 3D para o PlayStation 1, intitulado Restrovaggio ou Evil Zone, lançado em 1999. Tá, mas o que tem de especial nesse jogo, você me pergunta? Bom, depois de ter pesquisado muito, posso dizer que a Yuki foram um dos primeiros a criar esse sistema de controle altamente simplificado. Digo um dos porque o pioneiro mesmo foi a Taito com a Acclaim com o seu Psycho Force, lançado em 1995. E já trazia comandos simplificados utilizando apenas 3 botões. Um de defesa, um de ataque fraco, um de ataque forte, mas ele possuía combinação apertando mais de um botão junto. Já Evil Zone ficou mais simplificado ainda, pois os jogadores só precisavam usar apenas o direcional, um botão de guarda e um botão de ataque. Isso mesmo, só 3 comandos. A partir desses 3 comandos, os ataques eram realizados por meio de entradas simples. Isso variava dependendo da distância entre os oponentes, bem como se o jogador estivesse pressionando para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita no controle de direção enquanto pressionava o botão de ataque. E os comandos eram os mesmos para todos os personagens, mudando apenas a característica do poder de cada um, de acordo com qual personagem você escolhe no jogo. E o que rola na história desse jogo? O plot da história do game é uma salada só.
Claro que era para uma época que era até interessante, mas enfim. Existia uma deusa chamada Iraduka, que era capaz de existir em múltiplas dimensões ao mesmo tempo, e ela ameaçava o mundo de Yggdrasil. Os habitantes de Yggdrasil conseguiram confinar temporariamente Iraduka na Evil Zone, com muito custo. Mas um dia, Iraduka conseguiu se libertar, e a deusa do mal deve ser destruída antes que ela saia da Evil Zone. E como o povo de Yggdrasil já não tinha mais poder para impedi-la, acabou utilizando o resto que tinha de seus poderes para convocar poderosos guerreiros de outros mundos. E qual vai ser o plano para derrotar a deusa do mal? Criar um torneio e selecionar o guerreiro mais forte para enfrentar a Iraduka. É o que eu achei mais nada a ver aqui. Não era mais fácil mandar toda essa galera e ir lá sentar o sarrafo na vilã? E quem eram os personagens? No total, eram 10 personagens, contando com o chefe Iraduka. Vamos conhecê-los. Setsuna Saizuki, a personagem principal de fato do jogo. Setsuna tem uma outra identidade separada existente dentro dela. Essa entidade chama-se Karin e assume a forma de outra garota e outra forma translúcida que aparentemente só Setsuna pode ver. É Karin que dá a Setsuna suas habilidades sobrenaturais e uma espada. Linduel Henriques, também conhecido como a Mentira. Linduel roubou a espada de Shadao em uma loja de antiguidades. A espada concede a ele uma variedade de habilidades incomuns. Eirel Plowsley. Eirel usa uma armadura espacial que fica em cima de seus ombros. Ele a chama de Nephium e é alimentada pelo seu espírito de luta. É revelado que já foi chamado de armadura Void e foi criado por Kakurini. Kakurini, embora tenha mais de 10 mil anos, ela aparenta ser e age como uma garotinha. Ela tem superpoderes transcendentais e quer destruir Iraduka, a encarnação de Leia, para trazer sua amiga de infância, a Leia, de volta para sua existência. Gary Gregman. Gary é contratado para matar Iraduka por um cliente. Ele tem uma grande espada e uma forma de armadura mecânica que pode disparar mísseis e lasers. Keiwa Tenpoin. Kei é um Omyoji, planeja matar Iraduka e reivindicar seu poder para si. Midori Himeno. Midori Himeno é uma artista marcial que é a próxima da fila para herdar o dojo de sua família. Ela é amiga de Setsuna e refere-se a ela como Yuki. Danziver. O inspetor espacial Danziver, que no nome real é Sho Mikagami, dirige-se para Yggdrasil para libertar o seu parceiro Yuri da Evil Zone. E como podemos ver, ele é uma paródia de todos os heróis de gênero de Metal Hero, como Uchu Keiji Charivan. Seu nome é uma paródia de Sho Fukimachi, da série Guyver. E é famoso pelos jogadores por seu grito de guerra. O poder do governante supremo destrói o mal, o herói supremo Danziver. Alt Al Lazel. Al é o nome do meio dado aos magos da corte, embora seja assim que Al é referido. Embora a maior parte do jogo, o próprio Al não goste disso. Ele luta usando uma fórmula mágica chamada de Lost Legacy, que consiste em feitiços ofensivos e aparentemente baseados em fogo. E, finalizando, Iraduka, que é a encarnação de Leia no mundo de Yggdrasil. Seu nome original era Iraduka Imanela, e ela era uma maga da corte em um estado de Yggdrasil, antes de que Leia a possuísse. Evil Zone até nos apresentou um novo estilo de administrar lutas, diferente de outros jogos em que o jogador precisava apenas encher o medidor para usá-lo. O que tornou isso único aqui foi que cada personagem tem um conjunto de ataques únicos, juntamente com um ultra ataque que exige que o jogador use seus Power Stocks. Ao segurar o botão de ataque, o personagem pode carregar até 3 Power Stocks. O tempo que leva para carregar totalmente o estoque depende da saúde atual do personagem. Um personagem com mais saúde levará mais tempo para carregar, enquanto o que tem menos saúde pode carregar todos os 3 estoques em poucos segundos. O jogo tenta se concentrar na simplicidade para não assustar os novos jogadores. A maior parte da luta é feita com ataques baseados em alcance, mas é possível atacar de um alcance curto e usar movimentos de agarrar o seu oponente. A Yuki conseguiu realizar o que propôs de fazer em termos de tornar o jogo de luta mais acessível às pessoas, simplificando seus controles. Depois de mais ou menos 1 hora de jogo, a maioria das pessoas já teria uma boa ideia do que estava fazendo para pelo menos alguns dos personagens. Não havia muitos desenvolvedores tentando fazer isso na época, e para alguns foi uma mudança de ritmo até que bem-vinda. Mas isso dividiu o público, pois tinham aqueles jogadores que simplesmente ignoravam o jogo por ser simplista demais, e aqueles que não jogavam tanto jogos de luta, mas se divertia com os controles simplificados de Evil Zone. Eles diziam que não precisavam gastar muito tempo lendo lista de movimentos, pois já estavam bons em pouco tempo. Isso gera nossa pergunta, pois ser simplificado demais deixa o game ruim de jogar? Com
Com seu esquema de controle altamente simplificado, a resposta faria muito mais sentido se o jogo tinha sido desenvolvido para novatos que têm uma porta aberta para jogos de luta. E com o passar dos anos, essa ideia de controles simplificados continuaria a evoluir, e vemos isso até hoje. Dito isso, só nos resta falar da parte artística do jogo, onde o design desses personagens era muito típico de séries de animes populares que surgiram no final dos anos 90. O que torna a arte particularmente interessante é que ela foi tratada pelo estúdio de anime AIC, responsável por animes de sucesso dos anos 80 e 90, como Bubblegum Crisis, Tenchi Muyo e A Megami-sama. E Evil Zone foi uma das poucas vezes que a AIC se arriscou a usar sua experiência em animações em um jogo de videogame, tornando isso algo de particular importância para fãs de anime retrô. Já na parte musical, Evil Zone tem muitas trilhas com uma pegada mais pro rock and roll, muito utilizada em cenas de ação de animes dos anos 90. Elas estão num ritmo em que ajuda a manter as lutas mais emocionantes. Como o jogo está tentando parecer um anime, a maioria das faixas tenta aumentar mais ainda essa sensação de estar em um. Sem contar que em alguns momentos do jogo a história vai se passando como se fosse um programa de TV, mostrando até o próximo episódio e o resumo do episódio anterior. Eu achei isso muito bem interessante. E o tema da intro do jogo, que é literalmente uma abertura de anime? Pois é, ela foi cantada por nada mais nada menos do que a cantora pop Masami Okui, que canta a música tema Kiss in the Dark, que empolga o jogo. Curiosamente, a TS Music, a mesma empresa que cuidou da trilha sonora de Lords of Thunder do PC Engine CD, foi escolhida para fazer a trilha de Evil Zone. Ah, e antes que eu me esqueça, existem diferenças entre Evil Zone, que é a versão ocidental, e Erestovaggio, que é a versão japonesa. É que entre as versões, a dublagem japonesa está apenas na versão japonesa do jogo. Já a versão ocidental sofreu uma falta de sincronia na boca dos personagens devido ao tipo de dublagem em inglês não se alinhar com o diálogo japonês. Além disso, várias faixas de músicas foram removidas da versão ocidental e substituídas por instrumentais devido a restrições regionais. Muito tempo já se passou desde os anos 90 e vários jogos de luta 3D ainda são mencionados de tempos em tempos quando as pessoas querem lembrar da época. Mas infelizmente Evil Zone é um que poucos lembram como um jogo bom, e sim por trazer uma certa nostalgia do PlayStation 1, o que é uma pena. O game tentou fazer algo diferente com a sua simplicidade e com um toque de animes noventistas e até conseguiu agradar. No entanto, isso não impediu que o mesmo fosse esquecido por boa parte desses jogadores. E olha, se você está procurando algum jogo de luta diferentão no PlayStation 1, considere experimentar esse. Ele pode não ter aquele primor e tem seus defeitos e problemas, mas entregou tudo o que prometeu. E é isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com os grupos dos seus amigos, no WhatsApp, no Discord, tudo isso vai me ajudar bastante. E para não perder o costume, vou deixar aqui mais duas recomendações aqui para vocês. O primeiro é esse vídeo para você recordar de jogos de futebol que marcaram a sua infância. E o segundo, para reforçar esse assunto sobre acessibilidade, recomendo o vídeo do Manolo de Orrod, que lá ele explica tudo certinho sobre esse tema, tintim por tintim. É isso aí, vai lá e prestigie o bom conteúdo, beleza? E do mais, te encontro no próximo Retropoint, o ponto de encontro de quem curte videogames. Até mais.